Olá, pessoas do nono ano, tudo bem com vocês? Eu vou gravar essa videoaula para dar algumas orientações sobre a elaboração de um conto psicológico. A gente já vem fazendo várias atividades, né, há praticamente um mês, atividades sobre características do conto psicológico. Nas últimas 2 aulas a gente fez a leitura de um conto, e fizemos algumas interpretações do texto. Eu vou usar como base o nosso livro didático, né, o livro do nono ano, que tem como proposta, justamente na primeira unidade, a elaboração de um conto psicológico. O que seria um conto? Eu vou apresentar algumas características, tá, para vocês. Vamos ver se vai dar certo aqui. Então, o conto psicológico, ele é justamente aquilo que traz características interiores das personagens. Eu vou ler esse texto, que é uma frase da Clarice Lispector. Um amigo me chamou para ir cuidar da dor dele. Guardei a minha no bolso e fui. A gente pode interpretar essa frase de várias formas, mas ela é uma ideia, ela traz uma ideia, né, de característica interior da personagem, certo? Então, a gente vai explorar, como eu falei, mais a primeira unidade do livro, em que a gente vai ver algumas características, ou retomar algumas características do conto psicológico, porque a gente já viu algumas nas atividades. Então, primeiro, uma definição rápida do que é um conto, né? O conto é a mesma coisa de um romance? É a mesma coisa de uma novela? Não, né? Por que não? Porque o conto, ele é mais curto, ele pertence ao grupo das narrativas, assim como o romance também é uma narrativa ficcional, a novela também é uma narrativa de ficção, tá? Mas o conto tem um capítulo só, vamos dizer assim, né? É um texto curto, é uma narrativa ficcional curta. Já a novela é uma narrativa ficcional longa, com vários capítulos, né? Vocês devem acompanhar na televisão, ou já viram, né, uma novela, certamente. E o romance também, certamente vocês já leram um livro de romance, né? Ele também é uma narrativa de ficção, mas ele é longo. Então, e o conto psicológico, ele faz parte desse grupo de contos, né? Desse grupo de narrativas. Mas ele é uma subcategoria do conto, então, ou seja, ele é um estilo de contar, assim, bom? O que acontece de diferente dentro do conto? A gente tem, como a gente já viu em uma das atividades, né, tem um tempo cronológico, que é o tempo do relógio, e tem um tempo psicológico, né, que é aquilo que caracteriza a nossa sensação de compreender o tempo. Por exemplo, tem coisas que parecem que a gente faz e passa tão rápido, né? E tem coisas que acontecem na vida da gente que parece que o tempo demora muito para passar. Mas isso é a percepção, porque o tempo cronológico do relógio demora sempre do mesmo jeito, né? Então, o tempo cronológico ele organiza-se de acordo com a sucessão dos acontecimentos, né, das ações dentro do texto. Aí, como a gente leu no texto lá do menino que foi à praia, né, primeiro ele organizou as malas, depois eles saíram, enfim, até chegar na praia, né? Então, o tempo psicológico, ou o tempo interior, ele vai fluir de acordo com o estado do espírito da personagem, ou seja, de acordo com as emoções. Ele é sentido de modo subjetivo, ou seja, não dá para medir igualzinho se mede no tempo do relógio. Então, é predominante essa aparição do tempo psicológico nas lembranças, nas reflexões, nos sentimentos, né? Tudo aquilo que está envolvendo as emoções.
No conto psicológico, o foco, né, da investigação é justamente esse mundo interior das personagens. Ela é uma tentativa de mostrar os receios, os impulsos, os desejos, os medos, alguns comportamentos. Né? Então, mesmo em um conto psicológico, pode ser importante estabelecer com precisão a referência do tempo cronológico. Né? Não dá para saber exatamente quando tudo acontece, mas dá para ter uma ideia. Né? E aí o tempo ele contribui para a coerência do texto, né? Para a compreensão do leitor. Não posso colocar que ele estava na praia, depois estava arrumando a mala, e depois ele saiu. Não, tem uma ordem, né, que as coisas acontecem. Então, no conto psicológico, o emprego do narrador onisciente, ele revela o mundo interior, né, o pensamento íntimo das personagens, sem delimitá-los com o uso de aspas ou tradução. Né? Isso faz com que a realidade externa e interna, mais intimista, se misture no conto. O que isso significa? Existem três tipos de narradores no conto psicológico. Pode ter, né? Um que só conta a história que acontece com as outras pessoas, esse é um tipo de narrador. Tem um narrador que participa da história, né? Que ele também é uma personagem da história. E tem o narrador onisciente, que é o que predomina. Esse é o melhor tipo para o conto psicológico. O que é o narrador onisciente? Ele não participa da história, mas ele sabe tudo o que acontece com as personagens. Ele sabe todos os sentimentos interiores das personagens. Ele sabe tudo o que vai acontecer com qualquer uma das personagens. Tá? Então, o onisciente é aquele que sabe tudo sobre o personagem. Então, vamos imaginar que você vai escrever um conto psicológico, uma narrativa psicológica. Né? Você não precisa participar da história como personagem, mas você vai narrar sabendo tudo o que acontece com a sua personagem. E aí o que também é importante anotar? Né? A repetição funcional de palavras, como a seleção das palavras, a criação de imagens por meio de figuras de linguagem, né? Que estão uma configuração fundamental na construção do sentido das narrativas. Mas não é repetir qualquer palavra, de repetir todas as palavras. É escolher quais são as melhores palavras que revelam a expressão dos sentimentos e revelam as características das personagens. E quem está com dificuldade de entender, né, pode retomar o texto, aquela água toda, né, e vai colocando como o menino foi sendo construído, como as características do menino foi sendo representada aqui no texto. Eu falo menino porque ele era a personagem principal, tá? Então, no conto psicológico sempre tem uma personagem principal, que é dela que a gente vai falar. Então, você pode imaginar, por exemplo, alguém que você conhece e conta a história dela de uma forma ficcional. Vamos imaginar que você queira escrever sobre a sua mãe, sobre seu pai, uma vizinha, ou um vizinho, ou um amigo, ou uma amiga, que aconteceu algo importante na vida dela. Você não precisa colocar o nome dessa pessoa, você pode criar o nome fictício, né? Mas assim você não se perde. Isso também imaginar uma personagem real pode ajudar na hora de escrever. E aí, dentro do texto, vocês vão poder também aprofundar no livro de vocês podem olhar com mais detalhes depois, né, no livro escrito. É por isso que vocês pegaram o livro. Né? Aqui tem outras explicações, eu não tenho como explicar tudo isso em uma aula ou uma videoaula, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Né? Mas tem uma coisa dentro do texto que a gente chama de período composto por coordenação. O que é isso? É que o texto precisa ser articulado. A gente não vai escrever o texto fazendo frases curtas apenas como um diálogo simples dizendo oi, tudo bem? Sim, tudo bem. Ah, não, estou triste. Morreu meu cachorro. Sei lá, qualquer coisa que vocês queiram inventar num diálogo. Tá?
O texto psicológico, o conto psicológico, justamente tem essa questão de articular frases mais longas, né? E é por isso que a gente chama de período composto. É aquele que tem mais de um verbo, mais de uma oração dentro de uma frase. Então, por exemplo, aqui, ó, era de novo o verão. O menino estava na alegria. Vejam, tem vírgula, tem ponto final. Tá? Outro, o menino a obedecia. Dois pontos. Carregava caixas, pegava roupas, deixava suas coisas para depois, o ponto final. Então vejam que a pontuação adequada, ao uso de vírgulas, ao uso de ponto final, ao uso de ponto no meio da frase, que inicia uma nova frase. E a isso se dá o nome de período composto. É um período, ou seja, é uma oração organizada. E aí ela pode ser organizada de várias formas. Né? Ela pode ser organizada de forma coordenada ou de forma subordinada. O que é isso? A coordenada é aquela que indica que as frases estão do mesmo nível, ou seja, uma não precisa da outra para funcionar. Elas podem funcionar sozinhas. Por exemplo, ali, ó, o menino estava na alegria. Ela não precisa da primeira parte para ser entendida, a gente já consegue entender. Tá? Mas já a sequência, ele tem um relato de coisas, também a gente tem assim, ó, carregava caixas. Se tivesse só isso, a gente também sabia o que estava acontecendo. Pegava roupa, também a gente entende perfeitamente o que está acontecendo. Então, subordinação é aquela que indica um período composto em que uma depende da outra para funcionar. Mas o meu objetivo aqui não é que vocês fiquem preocupados com esses nomes e saibam o que é um período composto por coordenação e subordinação. O meu objetivo aqui é que vocês utilizem frases mais longas dentro do texto de vocês, mas que não sejam frases aleatórias, né, frases soltas. Elas sejam frases que tenham um sentido, tá? Elas expressem uma ideia de conjunto dentro do texto. E aí eu tenho aqui só alguns exemplos para ilustrar para vocês, né, as orações coordenadas, né, a independência sintática que eu estou falando, mas a ligação de sentido. Então eu tenho aqui, ó, a primeira oração. A mãe suspeitava daquela saciedade. Ele, o menino, né, nem pedira sorvete, nem vinho verde, nem refrigerante, ou seja, ele não pediu nada para comer, mas porque ele estava se sentindo satisfeito com o que ele estava vivendo. Então, veja, eu tenho dois períodos. Eu tenho aqui a mãe que suspeitava e o filho que pedia. Ele não pediu nada, tá bom? O que liga essas frases? É o sentido. Se elas estivessem soltas fora do texto, talvez elas não fizessem sentido. Ou sentido. Mas dentro do texto elas estão articuladas. Uma tem relação com a outra. Mesmo aqui de baixo. A mãe suspeitava daquela saciedade, ou seja, a oração coordenada, ela não atua como um termo sintático. Uma não completa o termo da oração dela. Não é sujeito, não é objeto direto, não é objeto adverbial. Eu não sei se vocês estudaram essas coisas no ano passado, nos anos anteriores, tá? Mas eu não quero, de novo, não quero que vocês fiquem preocupados com esses nomes. Eu quero que vocês articulem as ideias dentro do texto. E aí vocês olhem com calma no livro didático. Isso aqui é uma foto que eu tirei do livro didático de vocês. Quem ainda não pegou na escola, por favor, porque isso vai ajudar vocês a fazerem as atividades, tá bom? E aí, para fazer essa relação entre as frases, existem algumas estratégias. O objetivo dessas estratégias é justamente para a gente não ficar escrevendo a mesma palavra. Por exemplo, eu digo, o menino foi para a praia e daí
ele pediu sorvete, e daí ele entrou no mar, e daí ele fez alguma coisa. Então, é para não ficar repetindo as mesmas palavras que a gente usa essas outras coisas. Então, eu tenho aqui uma ideia de adição, ou seja, eu quero acrescentar uma informação. Eu posso usar uma conjunção. Tá? O e, o nem, o daí, o não só, mas também, tá? E outras que existem por aí que vocês podem pesquisar. Se vocês pesquisarem sobre conjunções no Google, vocês vão encontrar muitos exemplos, tá? Porque é uma matéria bastante estudada e bem comum na língua portuguesa. Se eu quero dizer que aconteceu algo controverso com o meu personagem principal, deu uma adversidade, ou seja, deu ruim, deu um problema, tá? Eu tenho que usar outras conjunções. Por exemplo, o porém, contudo, no entanto, entretanto. Né? Ah, ele estava feliz, entretanto, perdeu o seu sapato. Tá? Uma frase que eu lembrei, tola, que eu lembrei, mas que tem ali relação com o texto que a gente estudou. Tá? Então, vejam, vocês podem articular o texto usando essas estratégias. Para quem não lembra ou não estudou, podem pesquisar para saber mais, né? E também podem me consultar para tirar dúvidas. E aí eu tenho aqui, ó, os períodos apresentados a seguir foram extraídos aquela água toda, né? A mãe ia de um quarto ao outro, vírgula, organizava as malas, vírgula, vamos, vírgula novamente, dava ordens, vírgula, e pedia ajuda. Eu tenho 6 orações ali dessa frase. Por que eu tenho 6 orações? Porque tem vários verbos, tem 6 verbos ali. Veja o exemplo de baixo. Deitou de peito na prancha e remou com as mãos. Remou, e aí, primeira onda, o atingiu o sol. Eu tenho 2 vezes o e, uma frase, que indica que tem uma conjunção, né? Eu falei antes aqui, conjunção e. Então, a oração coordenada, ela pode ser sindética, quando ela se relaciona com outra por meio de uma conjunção, ou assindética, quando ela não tem conjunção. Tá? Isso está ali também no livro didático de vocês, mas a minha preocupação não é que vocês fiquem lembrando desses nomes, mas é que vocês prestem atenção na forma que vocês vão escrever, tá? E na forma como a autora escreveu o texto que a gente lê. Tá? E aí eu tenho um mas também dentro do texto, e ele pode ter vários sentidos. Vejam que o mas é diferente do mais com i. Tá? O mas, ele vai indicar preferencialmente uma ação adversa, né? Algo que é meio contraditório. Tá? Mas é só para chamar a atenção disso mesmo. Então, o mas, além de ter um sentido adversativo de oposição, ele também pode, em alguns casos, ter um valor marcador de conversa. Marcador conversacional é dar aquilo uma forma de diálogo. Né? Em ocorrência de fala, o mas é um recurso linguístico que assinala no texto um encadeamento por justa posição de ideias. Ou seja, eu estou colocando uma ideia do lado da outra. Tá? Que é diferente do mais. O mais é uma soma de ideias. Então, o que eu quero, na verdade, com vocês, assim, propor para vocês pensarem? E vocês escrevam um ponto psicológico. Então, comecem a pensar numa ideia do que é que vocês vão fazer, do que é que vocês vão escrever, e para quem vocês vão escrever. Então, o gênero é o ponto psicológico, o público são os colegas de classe, ou seja, vocês não vão escrever apenas para o professor da nota. A gente vai tentar organizar uma coletânea
de contos. A gente vai trabalhar várias aulas sobre essa produção escrita. Vocês vão escrever uma primeira versão, vão me mandar, eu vou tentar corrigir e a gente vai organizar, ver se a gente consegue organizar uma coletânea e publicar essa coletânea ou num blog, ou no final do ano como um livro. Veja que não vai ser uma atividade feita apenas em uma aula, vai ser uma atividade que vai precisar de várias aulas, tá? Mas eu quero que vocês pensem como fazer, e se vocês concordam também em publicar. Se alguém quiser fazer apenas para ter uma nota, tudo bem também, vai ser obrigatório. Mas o legal seria que a gente conseguisse organizar um livrinho de contos para depois colocar na biblioteca. Qual é o objetivo? É emocionar, é gerar autoconhecimento, é entreter o nosso leitor. Bom? Então, pensem que vocês estão no 9º ano, ano que vem vocês vão estudar em outra escola, tá? E será que a gente poderia deixar uma lembrança na escola, mesmo trabalhando à distância? Então, essa videoaula, a principal proposta é que vocês escrevam um conto. Cada um comece a imaginar aí do seu jeito e que no final a gente consiga organizar uma coletânea de contos para deixar na escola. Como é que a gente vai fazer esse conto? Como é que a gente organiza um bom texto? Primeiro, tem que refletir sobre os seguintes pontos. Qual é a personagem principal do conto? Qual é a sua rotina? O narrador será um protagonista, ou seja, ele vai participar da história? Ou ele vai ser apenas um narrador observador com um olhar distante dos fatos? Ou ele será um onisciente, ou seja, aquele narrador que conhece tudo dos personagens? O narrador vai delegar voz das personagens, ou seja, vai ter fala, vai ter diálogo dentro do texto? Ou ele vai preferir controlar o texto? Ele vai apenas dizer através do discurso indireto, que é aquilo que eu falei antes, sem usar aspas, sem usar travessão, sem nada. E lembre que o narrador é você, tá? Você, enquanto autor, vai adotar o estilo de narrador. Há uma mistura ali de autoria com narração, tá bom? Onde é que acontece a experiência dessas personagens? Vai ser na escola? Vai ser na praia? Vai ser na praça? Vai ser no cinema? No estádio de futebol? No hospital? Enfim, em que lugar a sua história vai acontecer? Qual é a experiência que você vai contar, né, sobre a personagem? O personagem vai vivenciar pessoalmente um susto, uma alegria inesperada, uma doença, uma experiência de doença, ou se trata de uma emoção sentida pelo personagem com base no que acontece a outras pessoas, né? Como a chegada de alguém especial, um acidente, um desencontro. Como é que a personagem vivencia essa experiência? Com quem a experiência é vivida? Com amigos, com familiares, com colegas de escola, com colegas de trabalho, com pessoas desconhecidas. Tá? Segundo ponto. Lembre-se de fornecer ao leitor elementos que norteiam a passagem do tempo cronológico. Ou seja, ele está onde no início do texto, ele vai para onde no meio do texto, no desenvolvimento do texto, e ele estará aonde no final do texto. Então, esse é o tempo cronológico. Intercalem a passagem do tempo cronológico com os pensamentos e os sentimentos da personagem. Tá? Lembra que é um conto psicológico. Para isso, você pode empregar figuras de linguagem, como metáforas, entre outras, né, que favoreçam o seu texto. Sensibilidade estética, ou seja, controlar as palavras, que são características próprias de um texto literário. Tá? Você não vai fazer uma redação, você vai fazer um texto literário, um conto. Então, usar de modo criativo sinais de pontuação, repetir sempre que possível uma mesma expressão ao longo do texto, atribuindo diferentes sentidos a ela. Tá? E
explorar a linguagem. Tá? Também, na dúvida, olhem lá no livro didático de vocês, retomem isso está na página 22. E aí a gente vai, depois, no decorrer das aulas, a gente vai fazer uma troca desses contos. Eu vou tentar organizar de tal forma que um colega possa ler o texto do outro, ou vocês vão escolher um colega da turma ou de uma outra turma, né? Lembre que a gente tem 4 turmas do 9º ano, a gente vai fazer uma troca entre as turmas, tá bom? Então, cada um vai avaliar também o texto do outro, né? Há um conflito, e aí como é que a gente vai avaliar? Através de algumas perguntas. Como, por exemplo, há um conflito vivido interiormente pela personagem? O conto explora o tempo psicológico? Há indicações da passagem do tempo cronológico? É possível diferenciar o mundo interior do mundo exterior? Dentre outras, tá? Eu vou interromper o compartilhamento da tela e agora vou tentar explicar de uma forma mais simples. Veja, a gente vai fazer um processo para a elaboração dessa atividade. Então, tenham muita calma se vocês não entenderam bem a proposta da atividade descrita aqui no vídeo. Agora é para vocês começarem a pensar sobre um conto. Vocês têm que começar a pensar a como vocês vão escrever e organizar um bom texto. E isso que eu mostrei ali, das formas de organizar as frases, é só para vocês pensarem que existem técnicas para escrever. Tá? Eu não estou preocupado com o nome que vocês vão dar para as frases de vocês. Eu quero que vocês organizem o texto de uma forma adequada. Eu já repeti isso antes, já falei isso antes e repeti agora. Então, não é para sair no final desse vídeo já querendo escrever um texto ou preocupado demais se você não entender. Haverão outras orientações para vocês escreverem, mas saibam que vocês vão escrever um conto e que esse conto será compartilhado com os colegas. E a ideia é que no final do ano a gente deixe na biblioteca uma lembrança de vocês, enquanto alunos do 9º ano que sairão da escola, e deixem um pequeno livro. Para isso, a gente vai depender de outras pessoas que nos ajudem, tá? Da bibliotecária, quem sabe do diretor. Tá? Então, não é uma atividade que a gente vai fazer em uma aula. É uma atividade que a gente vai fazer no decorrer do ano letivo, tá bom? E se as aulas voltarem presencialmente, que é o que a gente espera, isso será retomado e organizado de uma forma melhor. Tá? E vocês terão tempo para discutir também em sala de aula. Mas já pensem nessa ideia, nós vamos fazer essa atividade e isso será um desafio para vocês, um desafio para mim também. Ok? Tenham ótimas semanas e bom trabalho para vocês.